Bom dia aos telespectadores do programa Entender Condomínio. Estamos aqui hoje gravando mais um programa Entender Condomínio. Eu, Paulo Roberto Melo, e ela, Débora Brito, e para nós é uma satisfação enorme estar aqui com o presidente do Cresci, Hermes Alcântara, que nos presenteará com uma série de informações sobre condomínios. Débora, no último domingo, o Fantástico exibiu uma matéria muito interessante sobre corrupção em condomínio. O que você achou dessa matéria? Eu achei muito interessante a reportagem do Fantástico, porque ela é elucidativa, ela mostra realmente que é uma realidade, né, que acontece hoje muito nos condomínios do Brasil, porém a gente deve acreditar ainda na gestão condominial, no síndico, né, honesto e tudo. Então, eu acredito que são dois viés, Paulo, e que... Isso é interessante também, porque com isso o Brasil, os síndicos vão acordar, os moradores de condomínio também vão prestar mais atenção nas contas dos seus respectivos condomínios e vai começar uma luta também pela regulamentação da profissão, por mais direitos e por mais deveres também dos síndicos, porque às vezes os síndicos têm muitas obrigações e poucos direitos. Então é muito importante isso, muito importante essa participação do síndico nesse sistema, criar um sistema, um conselho de ética, assim como é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, para poder ajudar a melhorar a fiscalização desses condomínios, desses gestores de condomínios. Síndico Hermes Alcântara, tudo bem? Tudo bem, bom dia, prazer em estar aqui com vocês. Seja bem-vindo ao programa Entender Condomínio. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você achou desse ocorrido, desses diversos condomínios que a TV Globo mostrou no Fantástico? Veja bem, Paulo, é uma situação que acontece não só na gestão de um condomínio, é um problema de caráter daquela pessoa que está ocupando o momento de síndico do prédio. Provavelmente esse problema de caráter ele vai transportar em qualquer outro ângulo da vida profissional dele. É claro que nem todos os síndicos, e é uma minoria muito pequena que tem esse comportamento antiprofissional. Nós entendemos que também que deva ter uma participação mais efetiva dos condôminos dentro da gestão do condomínio e também lembrando da responsabilidade que tem um conselho fiscal que faz parte de toda a administração do condomínio ao examinar as contas e aprovar em uma assembleia. Doutora Débora Brito, você tem algum comentário para fazer com relação a isso? Paulo, eu tenho um comentário, inclusive eu gostaria até mesmo de orientar os nossos telespectadores a análise das contas, né? Como bem colocou o nosso presidente aqui, o nosso convidado. É necessário não passar o olho apenas. Muitos integrantes aí do Conselho Fiscal, eles apenas assinam ali concordando e não fazem uma análise criteriosa daqueles documentos, né? Então, antes mesmo de se levar à Assembleia, deve o Conselho Fiscal triar esse tipo de informação e já colocar com ressalva, né? Aprovar com ressalva, enfim, ou até mesmo negar quando houver algum tipo de irregularidade. Uma coisa muito comum que a gente vê, não é, presidente, e ele vai poder comentar um pouquinho aqui para nós, é essa questão dos recibos, né? Eu queria falar um pouco sobre os profissionais autônomos, que a gente acaba vendo que há a necessidade dessa contratação, embora que a contratação de uma pessoa jurídica traz uma segurança maior realmente para esta operação, mas muitas vezes há uma emergência ou um profissional que já atende o condomínio, nesses condomínios mais antigos, por exemplo, né, presidente? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós como deve ser realizada, né, essa contratação. Há alguma exigência? O recibo pode ser um recibo simples? E o que o Conselho Fiscal deve fazer em relação a isso? O profissional liberal, que é esse que muitas vezes é contratado ocasionalmente para resolver um problema
rápido dentro do condomínio, deve ser exigido a RPA, o Recibo do Profissional Liberal, autônomo, aonde ele vai recolher os impostos devidos. E aí feito o acompanhamento do síndico e também do Conselho Fiscal no que diz respeito a esse recolhimento. É claro que são serviços prestados de uma maneira esporádica. No momento que você tem um profissional liberal autônomo que está sempre, todo mês, prestando o mesmo tipo de serviço, aí tem que ficar mais atento e realmente partir para uma contratação de uma empresa, de preferência, toda cadastrada. Agora, mesmo a contratação desse profissional autônomo, tem que ver se ele tem, além da capacidade técnica de exercer determinado serviço do qual ele está sendo contratado, também a experiência em relação ao serviço que ele prestou em outros condomínios. Buscando, então, uma informação. Você já fez esse tipo de serviço? Em qual condomínio? Liga para o condomínio e pega a referência desse profissional. Muito interessante isso. E nos próximos dias, a Abrasp, a Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais, juntamente com a rede Assocíndicos, Assocíndicos DF, Assocíndicos MG, Assocíndicos São Paulo, vão lançar uma série de 10 medidas contra a corrupção em condomínios. E vão lançar também recolhimento de assinaturas do Brasil inteiro, recolher assinaturas de síndicos e de moradores de condomínio para regulamentar a profissão de síndico. Então é extremamente importante isso e vamos caminhar todos juntos nesse sentido de buscar melhorar a gestão de condomínios. E ao buscar a melhoria da gestão de condomínios, vamos lutar pela regulamentação da profissão de síndico. Presidente Hermes Alcântara, mais uma pergunta para você, que você é síndico de 2 condomínios. Quais são os condomínios que você é síndico, presidente? Eu administro o condomínio do qual eu resido e também onde tem o meu escritório comercial da minha imobiliária, o Centro Clínico Via Brasil, e o residencial é na 311 Sul, o Via Borghese. E como é que é esse trabalho? Como é que é a transparência? Você tem feito um trabalho bom nesse sentido? O importante é exatamente essa transparência. Uma das formas bem simples é a publicação das contas aprovadas pelo síndico, aprovadas pelo Conselho Fiscal e colocadas em local de visibilidade pública, no hall dos elevadores ou num quadro de aviso dentro do condomínio. Essa publicidade dessa prestação de contas dá uma transparência para os condôminos. Agora você tocou um ponto muito interessante, que é a profissionalização da função de síndico. Nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente em condomínios residenciais, na escolha de um síndico, que geralmente ninguém quer ser o síndico pelos problemas dentro de uma gestão. E aí nós sugerimos que realmente a escolha de um síndico não seja só pela simpatia daquele nosso vizinho morador, mas também pela capacidade que ele tem da gestão de um condomínio. Se não houver ninguém dentro do condomínio para ser escolhido como um síndico, aí sim buscar então a escolha de um síndico profissional e então com a regulamentação da profissão de síndico nós teremos aí uma abertura muito grande para quem tem a afinidade ou o perfil para exercer essa função, fazer um curso profissionalizante nessa área e se habilitar a administrar condomínios onde se tem a dificuldade de escolher alguém como síndico. Débora Brito, você acha interessante a profissionalização do síndico? Paulo, eu acho fundamental, não só interessante, né, mas eu acho que o síndico hoje ele é um administrador, né, de recursos que não são próprios. Então é necessário ter aptidões que um administrador realmente ele tem, né? Então é muito importante realmente se qualificar, buscar auxílio de bons profissionais como advogados que vão lhe orientar, os contadores devem ser contadores preparados, então procurar saber se realmente aquela contabilidade ou aquela administradora ela tem experiência em condomínio, porque é muito parecido com uma empresa, né? É extremamente importante que você tenha os extratos bancários todos
controlados. O síndico ele tem o cartão de crédito, ele tem o cheque, já aproveitando um pouco o gancho do que foi tratado em relação à corrupção nos condomínios, tem que ficar atento em relação ao dinheiro que fica em trânsito também. Isso não é, Paulo? Não só ali o que está documentado através das transações bancárias, mas os saques que são realizados, né? Os saques que são realizados, eles devem ter origem, né, e comprovadamente o destino, a destinação desses recursos. Extremamente importante isso, Débora Brito. Inclusive, é importante que os condomínios tenham um serviço de auditoria preventiva mensal, né? Mês a mês faz-se uma auditoria preventiva mensal para poder combater esses abusos, combater essa corrupção no condomínio. E fica até mais fácil para o conselho também ajudar o síndico nesse trabalho, tendo um balancete assinado por auditor, auditado, na qual ele já mostra também, ele já elenca também já as falhas do balancete. Com certeza. Muitos conselheiros fiscais também não estão preparados, né, Paulo, para ocuparem esse cargo. Então, não só a qualificação do síndico, o síndico profissional, como a gente colocou, mas também de todo o corpo, né, que compõe a administração, a gestão, o corpo diretor, né, gestor desse condomínio, que são os conselheiros fiscais, também os conselheiros consultivos, que devem estar habilitados para fazer o exame desses documentos. Exato, Débora Brito. Inclusive a Brasp e a Sósíndicos, em breve eles vão lançar um curso gratuito também para conselheiros fiscais, junto com o CRC e outros conselhos aí nessa área, para conselheiros fiscais ajudar eles a fiscalizar melhor os síndicos e os condomínios. Presidente Hermes Alcântara, você também é síndico, né? E qual é a importância do conselho fiscal em um condomínio? É exatamente dar segurança, não só para o síndico no exame das contas, como também para todos os outros condôminos que compõem o condomínio. Então, a conta é aprovada pelo síndico, vindo a documentação da contabilidade, e é encaminhado para esse conselho fiscal, geralmente composto de 3 condôminos, mais 3 suplentes, que examinam detalhadamente o balancete e, aprovando, é encaminhado uma vez por ano dentro de uma Assembleia Geral Ordinária, que é aprovada, então, todas as contas dos meses. Então, é importante a apreciação desse Conselho Fiscal, no sentido até de orientar ou fazer um crivo detalhado de alguma falha que tenha acontecido dentro do período do mês na prestação de contas pelo síndico. Agora, Paula, a gente tem falado, né, bastante em relação a essa questão fiscal e contábil, de controle das contas, mas eu queria falar um pouquinho, abordar, acredito que seja do interesse de todos os nossos telespectadores, o que fazer quando tudo dá errado, né? Afinal de contas, está lá, nós temos todo esse procedimento a ser cumprido, mas digamos que o condomínio, ele realmente está numa situação de frangalhos. Já o condomínio já aprovou a utilização do fundo de reserva, vamos colocar aí que a inadimplência esteja alta, né? Existem esses furos e tudo mais, a corrupção. E aí, o que a gente faz? Quais são as providências que você, condômino, que já está ciente dessa situação dentro do seu condomínio, deve tomar? Eu queria que o Paulo comentasse um pouquinho, depois o presidente Hermes Alcântara também. Primeiro, o condômino ele tem que ver se realmente existe situação de calamidade nas contas, existe situação em que as contas não batem, que existem indícios de corrupção. Por exemplo, quando o balanceiro tem muitos recibos, pode ser um indício de corrupção. Por exemplo, quando o balancete é um balancete que demora para ficar pronto, ou que não fica pronto, ou que some, ou que a administradora não consegue fechar, pode ser também um balancete com indício de corrupção, até porque nem conseguiram fazer o balancete. Então é extremamente importante o acompanhamento das contas, e o condômino pode acompanhar essas contas também por onde? Pelo boleto condomínio, na qual o boleto vem, no boleto condomínio, uma relação, não é, uma Paulo? relação de gastos, de despesas e receitas do condomínio. E é extremamente importante essa relação, porque traz transparência. Mas fora isso, o síndico pode oferecer também um site para o
para os moradores, para poder colocar as contas lá abertas, pode oferecer nesse site, inclusive colocar o balancete escaneado para os moradores terem acesso quando e onde quiserem. Então, transparência, radicalizar a transparência é fundamental para um síndico eficiente, um síndico bom, um síndico que quer mostrar a realidade, quer mostrar a verdade das contas do condomínio. E muita participação dos moradores também. Quer fazer uma ação? Faz uma assembleia. Quer fazer uma obra? Faz uma assembleia. É extremamente importante isso. E eu quero aproveitar a oportunidade e perguntar para o presidente Hermes Alcântara qual a importância da participação dos moradores em assembleias e na discussão dos temas dos condomínios. Veja só, nessa parte aí da prestação de contas, dito anteriormente, ela é feita, assim como a eleição de um síndico e do Conselho Fiscal por uma Assembleia Geral, permite também que todos os condôminos tenham acesso a essas prestações de contas. Embora tenham designado um conselho fiscal para examinar mais detalhadamente, a prestação de contas é acessível a todos os condôminos. E isso deve constar dentro da própria convenção de condomínio aprovada em Assembleia. A importância da participação dos condôminos dentro de uma assembleia e de uma gestão como um todo de um condomínio é tão importante quanto o sucesso ou o fracasso do processo todo do condomínio. Então, olha, se as contas não estão bem, se a própria gestão do processo administrativo do condomínio não seja não só na parte contábil ou econômico, financeiro, mas também quanto a parte de atendimento dos serviços básicos de funcionamento de um condomínio, é importante a participação dos condôminos. E durante uma assembleia pode ser levado todos esses pontos em assuntos gerais ou dentro de um assunto específico, se for convocado nesses termos, para tratar não só dos assuntos econômicos financeiros do condomínio, mas também na parte todinha de gestão do condomínio. Presidente Hermes, se for regulamentada a profissão de síndico e se criar a missão profissão síndico, criar um conselho para isso, você acha que é interessante esse conselho? Veja só, todas as profissões regulamentadas por lei, obrigatoriamente existe um conselho profissional. Esse conselho profissional, assim como tem um conselho regional de medicina, um conselho regional de odontologia, um conselho regional de corretores de imóveis, a OAB, tem como uma função normatizar e fiscalizar o exercício desses profissionais vinculados a esse conselho. E dentro desse conselho tem que ter exatamente uma comissão ético-profissional que examina os comportamentos desses profissionais incluídos no conselho sobre esses aspectos do exercício da profissão ética ou por alguma falha profissional dele e suas penalidades cabíveis nesse assunto. Aí, como hoje, presidente, nós não temos um conselho, voltando ainda nesse assunto que está muito polêmico, nós temos que tratar, esclarecer e realmente enfrentar esses temas, eu queria colocar o que fazer, voltando ainda, na questão do superfaturamento. Nós colocamos os recibos informais, o Paulo Melo comentou e etc. Mas você tem conhecimento agora de que o seu síndico, o seu conselho fiscal, enfim, os gestores dentro do condomínio estão superfaturando, né? Que é o que a gente chama de contratação de uma pessoa, vamos colocar jurídica, e aí a nota fiscal que é emitida, ela está acima do valor previsto, né? Orçamentado e sacramentado. O que fazer? Seria interessante procurar uma autoridade policial, já que o síndico ele responde criminalmente. É uma posição muito radical. O que o senhor faria ou tem, assim como orientação para os nossos telespectadores nesse sentido? Veja só, quando se trata de um caso já extremo, onde é detectado realmente a má-fé do gestor
do condomínio, seja o síndico, o conselho fiscal ou muitas vezes até induzido por alguém da administração do condomínio, e está caracterizado dessa forma, é claro que aí é um caso até de polícia. Outros casos pode ser de problema de gestão. O síndico não está sabendo como administrar os recursos do condomínio ou a forma de como selecionar a empresa ou o prestador de tal serviço específico. E aí tem exatamente cursos voltados a essa busca do conhecimento, a essa oferta de conhecimento para esses profissionais, essas pessoas que hoje estão atuando na função de síndico. Aí vem a Sossíndicos, como também agora essa Associação Nacional de Síndicos Profissionais, também muito interessante, e que busca disponibilizar cursos de formação para essas pessoas que se habilitam como síndico. Essa busca de conhecimento, ela vem ao encontro dos interesses, não só de quem está tendo a oportunidade de exercer a função de síndico, como também em benefício de todos os condôminos e de um condomínio. Então, esse síndico que está sendo treinado e recebendo as informações dentro da parte da administração financeira, da parte da administração dos serviços que são prestados e das suas responsabilidades civis, criminais na gestão de um condomínio, é muito importante. Extremamente interessante o que o síndico Hermes Alcântara falou. Eu penso que é isso mesmo, a qualificação é muito importante, a educação, o síndico preparado para administrar um condomínio é muito importante, isso é muito bom isso. E inclusive semana que vem temos 2 cursos que iniciam na semana que vem. Um é coach condominial, é isso, Débora Brito? É verdade, Paulo. Existe aí agora, nós lançamos recentemente um workshop, né, para síndicos. Então é o coach, né, um profissional que realmente é um treinador, onde nós vamos realizar dinâmicas, né, com grupos de síndicos, e eles vão enfrentar os casos do dia a dia, né? Eles vão ter a oportunidade de treinar realmente com a situação fática, porque muitas vezes a gente escuta falar nos cursos, né, a parte teórica, mas não sabemos aplicar exatamente essa teoria dentro da área condominial. Quando que vai ser isso, Débora? Ele vai começar dia 20/6, é a primeira edição, porém já tem 7 edições aí marcadas, uma por mês, né? Os telespectadores estão todos convidados a participarem junto conosco. É muito limitado, justamente por essa especificação toda de proximidade que nós teremos com os participantes, né? Então, assim, a gente vai estar próximo, são 39 vagas apenas, Paulo Roberto. Então, não perca tempo, garanta a sua vaga enquanto ainda tem, né? Vai ser aonde isso? Esse workshop vai acontecer num auditório que é lá do prédio da Ferragens Pinheiro, que fica situado no CIA. É um prédio muito agradável, nós temos ar-condicionado, toda estrutura para receber os nossos participantes, Paulo. Muito bom. E também no dia 20 inicia o curso básico de síndico, oferecido pela Sossíndicos DF. Vai ocorrer no auditório da Porto Seguro, no setor comercial norte. São 100 vagas, temos já 70 vagas, 70 pessoas inscritas, então restam 30 vagas. Então aproveitem, corram, se inscrevam, o curso é gratuito, são apenas 2 quilos de alimento não perecível que você leva para o curso. Então aproveite essa oportunidade de se qualificar, de se preparar para melhorar a administração do seu condomínio e assim evitar as falhas. Agora vamos conversar um pouco com o presidente Hermes Alcântara, ele que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tem feito um trabalho maravilhoso. Antes de fazer uma pergunta sobre os porteiros, eu quero perguntar a ele, presidente, faça um balanço da sua gestão à frente do Conselho, por favor. Nós estamos à frente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal desde janeiro de 2010 e temos feito um trabalho voltado ao reconhecimento do profissional corretor de imóveis junto à sociedade e também oferecendo aos profissionais cursos no sentido de que eles se capacitem melhor no exercício da profissão, de forma a atender melhor os clientes que buscam o serviço do corretor de imóveis. Eu fiquei sabendo que você criou diversos projetos, comprou uma van, criou um Cresce Imóvel, mas eu quero saber da praça do mercado imobiliário, como é que é isso?
Nós temos esse projeto mais recente, que é uma unidade móvel de atendimento, que é uma van toda estruturada, que passeia nas cidades satélites, ficando em locais já programados, e lá é o objetivo de atender, os corretores de imóveis daquela região, bem como a sociedade daquela região que esteja interessada a tirar alguma dúvida no que diz respeito ao exercício da profissão ou algum reconhecimento de uma certidão de regularidade de um corretor de imóveis. E ela é montada com uma estrutura desde uma escada para atender portadores de necessidades especiais, como também ar-condicionado e internet. E ela fica se deslocando nas cidades satélites. O outro projeto que nós temos é a Praça do Mercado Imobiliário, que são eventos que também acontecem uma vez por mês em cada cidade satélite, com o objetivo de colocar os corretores de imóveis e imobiliárias próximo à sociedade daquela região da cidade satélite, aonde vão poder encontrar ali os corretores de imóveis, as imobiliárias, ofertando os imóveis específicos daquela região que está sendo realizada a Praça do Mercado Imobiliário. Não, eu queria aproveitar a presença aqui do presidente e até colocar a importância desses corretores de imóveis apresentarem no ato da compra e venda as convenções e os regimentos internos, né? A gente vê muitos condôminos que não tiveram conhecimento dessas regras, dessas normas, insatisfeitos após a aquisição desses imóveis, né? Então, seria muito interessante também a gente desenvolver uma frente dentro do Cresci para que esses corretores de imóveis trabalhem dessa forma, né, evitando o desconhecido. E uma outra coisa também, Paulo Roberto Melo, é que após a gente, vamos supor, muitos condomínios, eles acabam entrando em falência, né? Eles acabam entrando em falência. A inadimplência, ela agora, principalmente na crise, ela tem aumentado demais, não é, presidente? E eu queria saber se o condomínio ele pode ou ele não pode receber um imóvel, né? Como que o Conselho se posiciona nesse sentido para quitação de um débito junto a um condomínio? Isso é possível, presidente? Veja só, o primeiro aspecto que você abordou muito bem, do compromisso que tem o corretor de imóveis em fornecer toda a convenção de condomínio para a pessoa que está ocupando esse imóvel pela primeira vez. E também no que se refere à administração de imóveis. Então, nós temos muitas imobiliárias que administram o imóvel e tem que também colocar de posse do conhecimento desse novo locatário que está entrando no imóvel que a imobiliária administra, essa convenção de condomínio, bem como o regimento interno, para que esse novo locatário fique sabendo de tudo o que acontece. Pode criar cachorro, não pode? Que tipo de cachorro pode criar? Que dia e horário podem acontecer as mudanças? Essa convenção e esse regimento interno tem que ser fornecido para o futuro locatário, bem como para o futuro proprietário, com antecedência, para ver se realmente ele vai ter condições de habitar aquele imóvel ou não. Nesse aspecto aí que você falou sobre o recebimento de um imóvel para a quitação de débitos condominiais, veja só, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis não tem uma gestão propriamente dito sobre isso, porque cabe ao Conselho normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Mas a experiência da gente como síndico mostra alguns caminhos nesse sentido. Pode o condomínio receber um imóvel para a quitação de débitos condominiais, mas esse imóvel ele vai ser colocado à venda e tem que ser colocado à venda a preço de mercado, porque senão ele não vende, e com o recurso arrecadado na venda desse imóvel vai ser feita a quitação dos débitos condominiais. A diferença, se houver, devolve-se ao proprietário do imóvel que deu como pagamento dos débitos condominiais. Agora é claro que isso vai depender de uma decisão judicial para que o condomínio possa agir dessa forma.
Presidente, temos uma pergunta de uma telespectadora nossa aqui, a Silvia. Ela pergunta: pode o porteiro comercializar imóveis, ficar com a chave, mostrar, vender o imóvel? Como é que é isso? Muito boa pergunta da Silvia. Veja só, para exercer a profissão de corretor de imóveis, que é regulamentada pela Lei 6.530, é somente aquele profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, somente corretor de imóveis pode comprar, vender ou administrar imóveis de terceiros. Se esse síndico ou se esse porteiro é corretor de imóveis regularmente inscrito no conselho, ele pode fazer a intermediação. Mas na prática, geralmente isso não acontece. Então, algum proprietário deixa a sua chave do seu imóvel com o porteiro, oferece a ele alguma gratificação se ele intermediar essa venda desse imóvel. E esse porteiro que não é corretor de imóveis, fazendo a função de corretor de imóveis, ele está exercendo irregularmente, ilegalmente, a profissão de corretor de imóveis, cabendo aí processo ético-disciplinar, bem como responder processo junto ao Ministério Público. E aí entra o proprietário do imóvel, onde está facilitando o exercício ilegal da profissão, e até o síndico conivente nesse exercício ilegal da profissão. Então é muito importante o síndico orientar os porteiros e os condôminos que, caso haja a venda de algum imóvel por terceiros, que seja feita por um profissional corretor de imóveis regularmente inscrito, para que não haja nenhum envolvimento depois em algum processo do exercício ilegal da profissão. É muito comum, presidente, é uma coisa equivocada até, mas a gente vê que alguns síndicos, eles disponibilizam vagas de garagem que estão inabitadas, né, que estão temporariamente vazias, e até alugam, né, algumas unidades aí que realmente eles acreditam ser possível. O que você tem a dizer sobre essa conduta, presidente, em relação a isso? É uma conduta errada. Veja só, esse bem não é do condomínio. Se não é do condomínio, não cabe a ele ceder, seja por qualquer tipo de processo, locação ou até um empréstimo temporário sem cobrar nada, não cabe a ele. O patrimônio não é do condomínio, ele não tem gestão sobre esse patrimônio. Aí ele pode ser responsabilizado, inclusive juridicamente, sobre a cessão econômica, com recurso, com rendimento ou não, desse bem que não pertence ao condomínio. Aí, nesse caso, deve, então, o interessado procurar o proprietário, então, né? Não o síndico. E aí o síndico pode estar indicando quem é e quem não é condômino, proprietário, morador daquela unidade, daquele espaço que realmente há interesse nessas operações, né? Então, maravilha, presidente. Débora Brito, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas vai um alerta aos síndicos do Brasil inteiro. Senhores síndicos, vocês podem ser responsabilizados civil e criminalmente por suas ações dentro do condomínio. Então é extremamente importante que vocês tenham responsabilidade com as contas do condomínio, tentem trabalhar ao máximo com eficiência, transparência e sempre comprando o que é necessário para o condomínio. Não vá a sex shop, não vá à churrascaria por conta do condomínio. O condomínio é para quê? É para poder cuidar do condomínio, para poder cuidar do jardim do condomínio, para poder melhorar o condomínio. E eu gostaria de deixar um abraço, né, para nossos telespectadores. É uma satisfação enorme fazer parte desse programa. Agradecer imensamente a presença do presidente Hermes, dizer que a casa está aberta, né, que ele volte sempre. Foi uma entrevista muito gostosa e é importante, esse programa foi especial para você, síndico, ficar atento em relação à manipulação do dinheiro, do recurso que você tem nas
mãos. Realmente o síndico ele tem muito poder, ele administra fontes seguras, né, de recursos, que a taxa condominial a gente sabe que hoje ela é uma necessidade, né, todo mundo paga em dia, procura pagar em dia a sua taxa condominial e isso levanta volumes enormes. Nós temos aí bilhões de reais que são movimentados diariamente, todos os meses, por essa classe, né, de profissionais tão importantes que são os síndicos do nosso Brasil. Exato. Então, muito obrigada, telespectador. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado, telespectador. E eu quero só lembrar você de uma coisa. O Carlos Caetano mandou uma mensagem para mim aqui, falando do Expocom Congress 2016, de 29 de setembro a 1º de outubro. Participe, entre no site expocombrasilia.com.br, se inscreva. Um evento maravilhoso em que terá uma interação entre síndicos, troca de ideias, exposição de serviços condominiais. Então participe, muito obrigado a vocês, até a próxima.